Fala pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui para o uso do Style Components. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Para comportar o uso do Style Components, nós vamos reorganizar nosso projeto, certo? Então nós vamos mexer aqui na estrutura, acrescentando uma nova pasta, e nós vamos chamar de SignUp. Beleza? E aqui dentro dessa pasta nós vamos criar dois arquivos. O primeiro arquivo vai ser o index.js, e o segundo arquivo vai ser o styles.js. Então, essa janela que hoje está nesse formato aqui de Core Components, nós vamos passar para esse formato de Style Components, certo? Um formato bem parecido com a web, né? A parte estrutural vai ficar aqui em Index e a parte de estilização vai ficar aqui em Styles, ok? Bom, então esse código que está aqui nós vamos transferir para aquele outro arquivo, que é o index, vamos largar aqui dentro. Ali está ele. Certo? Vamos dar um Enter aqui que o SLint já não reclama. E esse arquivo aqui nós podemos excluir. Certo? Então, vamos fazer isso. Beleza. Então agora a tela vai ser essa aqui, da index, ok? E nós vamos criar os nossos componentes com Style Components aqui em Styles e vamos utilizá-lo aqui na index, beleza? Bom, então, já que a gente reestruturou nosso projeto, a única coisa que nós vamos dar uma conferida aqui, já que a gente tirou aquele arquivo, se aqui em app.js vai ter algum problema na importação. A gente aperta o Ctrl e põe o mouse em cima, não temos problema, pessoal. Porque o caminho, o path continua sendo o mesmo, né? A gente chega até a pasta SignUp aqui, ó. A gente não precisa colocar o index depois, um /index aqui, ele vai saber achar o arquivo lá dentro, tá certo? Então aqui em app.js, que é onde nós estamos colocando a nossa stack, tudo isso aqui não vai ter problema, podemos seguir adiante. Bom, vou dar uma salvadinha aqui no arquivo. O que nós vamos fazer então, pessoal? Não vamos utilizar mais os Core Components. Então vamos tirar essa importação, certo? O que mais? Nós não vamos utilizar os componentes de Core Components, certo? Então, aqui vai ter outro componente. De onde nós vamos retirar esse componente? Nós vamos retirar esse componente aqui de Styles. Nós vamos colocá-lo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar a dependência do Style Components. Como que a gente faz isso? A gente vai chamar aqui Style Components e a gente vai pegar o módulo native, certo? Assim nós fizemos a importação dos componentes lá do Style Components. Certo? Bom, já vamos importar aqui também o nosso colors. Vou colocar assim, depois eu vou acertar, até para comunicar a vocês de uma errata que tem no outro vídeo aí. Certo? De onde nós vamos tirar? Do nosso projeto. Então a gente tem que subir duas vezes, certo? E aí a gente vai em Assets e vamos em Colors. Beleza. Pessoal, a gente quer importar o valor lá daquele objeto, então a gente tem que colocar assim, ó, tá? Então, aqui nesse arquivo, ó, que é o Forgot Password, aquele errinho que estava dando a tela vermelha lá é porque eu tinha esquecido de colocar isso aqui, tá? Então, ajustem também aqui no código de vocês. Bom, beleza. Então, eu fiz as importações, e agora como é que eu vou escrever o componente? Bem simples, pessoal, bem simples mesmo. Nós vamos colocar aqui export const, que é para não permitir a mudança, né? Vai virar uma constante, certo? Vou chamar até com a terminologia lá do HTML, vai ser o corpo do nosso screen ou do nosso documento ali. Aqui não tem esse conceito de documento, né, pessoal? É uma screen, mas eu vou colocar assim só para vocês verem que é bem parecido lá com o HTML. E aí vamos chamar aqui a nossa variável, onde nós importamos a nossa dependência, o nosso módulo, certo? E aqui nós vamos escolher qual componente que nós queremos usar. Então eu vou escolher aqui, ó, Scroll View. Depois disso, nós temos uma grande string. Então nós vamos colocar a string nesse formato aqui, ó, certo? Com a crasezinha ali, né? Beleza? E aqui nós vamos escrever a nossa grande string, que vai ser a estilização do nosso componente. Então nós vamos colocar aqui flex1. Aqui estamos trabalhando em CSS, tá, pessoal? Beleza? Então termina com ponto e vírgula, certo?
E aqui nós vamos botar um background color só para ver se isso aqui está funcionando, tá? Dá uma colorida ali só para a gente ver algo diferente na tela. Na verdade, se funcionar, a tela vai aparecer, né, pessoal? Então vamos colocar aqui background color. E aí, como é que nós referenciamos uma variável quando nós estamos dentro de uma string, certo? Que começa com essa aspa invertida, ou a crase, assim como vocês queiram chamar. Simples, né, pessoal? Cifrão, abre chaves, fecha chaves. Então agora nós vamos chamar a nossa colors, e aí nós vamos pegar uma color lá de dentro. Vamos pegar a primary aqui, ó, e vamos colocar um ponto e vírgula. Então vamos observar de novo como é que nós construímos esse componente. Nós pegamos da nossa dependência, do nosso módulo native, um componente. Pegamos o scroll view, optamos por esse, certo? Ele é um container. Nós abrimos uma grande string e começamos a fazer a nossa estilização, certo? Vou passar aqui o slint para retirar essas marquinhas. Começamos a fazer a nossa estilização. Então nós dissemos que é flex 1, certo? E que o background color vai ser a primary, certo? Bom, aí nós atribuímos o retorno disso a uma constante que nós estamos exportando nesse arquivo. Então eu vou salvar aqui. O que nós temos que fazer aqui no index? Usar esse componente, certo? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o nome dele. Então nós podemos usá-lo aqui, ó. Bem simples, já copiei, né? Só eu colar aqui, vou botar como elemento vazio, certo? Por enquanto. Vamos usar aqui para sair as marquinhas, ele vai fazer isso e está marcando que, opa, tem um problema aqui com esse componente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso importar esse componente, né, pessoal? Então vamos ligar os dois arquivos aqui a partir da importação, ok? Então eu vou importar ele, colocando as chaves lá em cima. De onde que eu vou tirar? Aqui da minha própria pasta, né? Então ali está. Beleza? Então é isso aqui, certo? Então agora eu vou lançar a aplicação para ver se está tudo funcionando. Então vou dar aqui um Ctrl Shift P, porque eu tinha parado no meu empacotador, e vou rodar. Assim que ele terminar de lançar, pessoal, só vou mudar a visão aqui para vocês verem que está executando. Assim que ele terminar de lançar, eu volto aqui. Ele terminou o lançamento, tá, pessoal? Aqui está a aplicação rodando, então vamos testar. Cliquei aqui e está aqui, ó. Nossa SignUp continua funcionando, inclusive com a minha estilização, né? Botei um background aqui, ó, certo? Que é a nossa cor primária, tá? Então vejam que está tudo ok. Então retornando aqui, o que eu fiz, pessoal? Eu criei uma pasta dentro de screens chamada SignUp, beleza? Dentro dela eu coloquei dois arquivos JS, index.js e style.js. No style.js é onde eu construo os componentes que eu vou usar em index.js, certo? Então aqui eu usei esse componente que é o corpo do documento, chamei assim com a terminologia lá do HTML, mas não precisa ser assim, pode continuar usando a terminologia aqui do React Native, pessoal, poderia ser container, tá certo? Mas eu vou deixar desse jeito aqui só para uma questão de saudosismo, né? E aí depois o que eu fiz? Eu importei o módulo native de Style Components, da dependência que nós tínhamos instalado no vídeo anterior, certo? Já importei também meu colors, porque eu usei aqui embaixo, e demonstrei para vocês como é que eu crio um componente. Então, eu coloco export const o nome do componente, e aí recebe como resultado desse operador de atribuição a chamada lá do meu módulo, um componente lá do módulo. E aí eu faço a estilização dentro de uma grande string, certo? Então aqui eu uso CSS. Notem, ó, que eu não estou usando camel, eu estou usando o hífen aqui. Isso é mais uma prova de que eu estou usando o CSS, tá, pessoal? E aí, como eu estou dentro de uma string, quando eu quero referenciar uma variável, certo? Como é que eu faço? Eu boto o cifrão, nesse estilo aqui, né, das strings do JS. Eu boto o cifrão, abro chaves, fecho chaves, e aí eu estou referenciando essa variável que eu importei aqui em cima lá de colors, que é dos nossos assets, do nosso projeto, tá certo? Então é assim que eu construo um componente utilizando o Style Components do módulo Native, certo? Como eu disse antes, o Style Components ele vem lá do React. Então eles criaram um módulo Native que é para a gente poder reutilizar todas as ideias. Imaginem só, vocês já têm noção de HTML e CSS, vocês já programam para a web, então assim vocês estão reaproveitando o conhecimento de vocês. Então foi uma grande sacada eles criarem esse tipo de iniciativa aqui para que nós possamos usar nos nossos projetos React Native. Voltando aqui em index, o que eu fiz foi usar o componente, certo?
Para poder usar, eu tive que importar esse componente, com cuidado das chaves aqui, porque eu quero o valor, né, dele, ok? E o que mais? Olha só, eu estou referenciando esse meu outro arquivo. Então é assim, pessoal, nesse vídeo aqui eu só queria demonstrar para vocês como que eu reestruturo o meu projeto para comportar o Style Components e como que eu crio um componente utilizando a dependência Style Components e como que eu estilizo, né, esse componente e como que eu utilizo nos meus projetos. Até o próximo vídeo, pessoal.